Boa noite. Boa noite. Tem alguém vivo aí? Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diz: meu irmão, você está vivo. No ano da morte você está vivo. Há poucos dias atrás nós entramos em contato com o bispo Eliel, o bispo fundador da igreja Ceifa. E pastor Josué fez uma pergunta para ele. Ele dizia: e aí, bispo, tudo bem? Como o senhor está? Ele está com quase 85 anos de idade. E ele disse: meu filho, está tudo bem, no ano da morte eu estou vivo. E se eu estou vivo é porque Deus ainda não completou a missão. Eu não completei a missão que o Senhor deu para mim. Eu estou aqui para anunciar as boas novas do Senhor. O bispo Eliel, com quase 85 anos, está falando em fundar a igreja. O bispo Eliel, com quase 85 anos, está dizendo: se eu ainda não parti, é porque eu ainda não cumpri a minha missão. E eu e você? É nesse ritmo. O filho dele veio dos Estados Unidos, ficou hospedado alguns dias na sua casa, e ele estava com Covid. O filho com Covid. O filho volta para os Estados Unidos com Covid. O vírus passa por dentro da casa dele e ele, com quase 85 anos de idade, o vírus não o infectou. Sabe o que ele disse? É porque Deus ainda tem muito trabalho para eu realizar. Porque tinha todas as possibilidades de ele ser infectado, diabético, desde 40 anos de idade. Mas desde 40 anos, quando ele foi acometido de diabetes, ele disse: o diabetes não vai me levar até que eu cumpra a missão que o Senhor estabeleceu para mim. E eu e você? Amém? Olha para quem está do seu lado e diz: se alegra, meu irmão. No ano da morte você está vivo. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Os nossos convidados sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentá-los. Sou a pastora Genoveva, para quem ainda não me conhece. E hoje eu vou estar dando continuidade à palavra que o Senhor nos deu, com o nome de lockdown de novo. Vamos para a segunda parte. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 20. Na semana passada nós caminhamos no capítulo 6 de 2 Reis e entendemos que Samaria, essa Samaria que nós cantamos, essa Samaria que rejeitou o Senhor, esta Samaria estava cercada pelo exército inimigo, mas não era a primeira vez que Samaria havia sido cercada. Já em muitas ocasiões o exército inimigo havia cercado. Samaria era a capital de Jerusalém. E semana passada nós entendemos o porquê, os cercos, o porquê dos lockdowns na nossa vida. Os lockdowns não é a manifestação da falta de amor por nós, mas os lockdowns que Deus permite que vivamos é para que nós possamos entender e alinhar os nossos caminhos diante de Deus. E assim era com Samaria. Semana passada falamos sobre um rei que estava completamente paralisado diante de toda uma situação cuja cidade já estava comendo os seus próprios filhos. As crianças, os filhos estavam sendo cozidos literalmente para alimentar a família. O rei, governo naquele tempo, Jorão, não tinha o que fazer. Mas aonde há o caos, Deus sempre vai levantar uma direção através da palavra do Senhor, através da palavra profética. Então, se existe algum caos na sua vida, quero dizer que o profeta chegou, a palavra do Senhor chegou, e Deus vai falar com você nessa noite. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 20, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: assim que o Senhor abrisse, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?
Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nenhum, nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cereal passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. A própria leitura do texto já traz aqui
a vitória que Deus entregou para o povo de Israel. Foi uma vitória miraculosa. Algo extraordinário, algo sobrenatural aconteceu. E naquele dia cumpriu-se a palavra que o profeta Eliseu havia entregue para o rei Jorão. Mas eu quero caminhar um pouquinho neste texto, junto com você, para nós encontrarmos as atitudes dos personagens envolvidos nessa história. E é através destas atitudes que nós vamos estabelecer o destino que teremos nas vitórias que o Senhor já declarou sobre a terra. Você não entendeu? Nas vitórias que o Senhor já declarou sobre a terra. Porque em tempo de guerra, Deus está dando vitória. Mas nem todos alcançam a vitória. Nem todos chegam a um bom destino. Nem todos alcançam um lugar de paz e de segurança no tempo da guerra. Mas nós vamos encontrar aqui 6 personagens nesta história. Os personagens são o rei, o profeta, os leprosos, que na realidade são 4 leprosos, o oficial do rei, o conselheiro do rei e o povo. Diante do cerco do inimigo, qual foi o posicionamento de cada um destes personagens? Enquanto eu caminho expondo o que o Espírito Santo compartilhou comigo, vá procurando se identificar neste tempo em que você está vivendo, qual está sendo o seu posicionamento, estão sendo as suas decisões e também as suas atitudes diante de todos os lockdowns da sua vida. O primeiro personagem é o profeta. A atitude do profeta, sensibilidade, prudência e ousadia. Por que sensibilidade? Porque em 2 Reis capítulo 6, no texto que nós estudamos na semana passada, o rei determinou que iria matar Eliseu. O rei sai do seu palácio e vai até a casa de Eliseu e ele disse: olha, hoje a cabeça de Eliseu não fica sobre o seu pescoço. Hoje eu vou cortar a cabeça de Eliseu. Diante de uma situação, diante de uma circunstância que o rei não tinha solução, ele se voltou contra a autoridade delegada por Deus naquele tempo. E esta muitas vezes é a nossa atitude. Dentro dos lockdowns da nossa vida, dentro das circunstâncias difíceis da nossa vida, nós procuramos alguém em quem lançar a nossa ira, a nossa indignação. E normalmente nós lançamos sobre as autoridades que estão sobre nós. A esposa lança sobre o marido, os filhos lançam sobre os pais. Os discípulos lançam sobre os discipuladores. Os membros lançam em cima do pastor. A população lança sobre o governo. Nós vamos nos levantando contra a autoridade que foi delegada por Deus. E nesta ocasião aqui, o rei então queria a cabeça de Eliseu. Mas olha o que diz em 2 Reis capítulo 6, versículo 32. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta, mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu Senhor que vem atrás dele? O que vejo aqui na vida do profeta? Sensibilidade à voz de Deus, porque foi Deus quem compartilhou com ele que o rei queria matá-lo. Segundo, prudência. Fechou a porta para o inimigo. Você conhece seus inimigos? Você conhece as áreas frágeis da sua vida? Você conhece por quais portas de fragilidade o inimigo vai querer entrar para te destruir?
Aqui Eliseu fecha as portas, manda fechar as portas e manter as portas trancadas. Fala comigo, eu vou trancar as portas e mantê-las trancadas, para que o inimigo não entre. Nós precisamos aprender com a prudência do profeta, mas também diante de toda essa situação, ele foi ousado. Ah, rei, você quer me matar? Pois eu tenho uma palavra de Deus para você. A ousadia dele aqui não está somente em entregar a palavra profética. A ousadia é entregar a palavra que Deus tinha mandado ele entregar. Porque se eu estivesse na posição do profeta, eu ia querer a cabeça de Jorão. O que eu ia declarar sobre ele era a mesma coisa que ele tinha declarado a respeito de Eliseu. Porque o nosso coração quer se vingar daqueles que se levantam contra nós. Mas a posição do profeta, e você é profeta de Deus, levanta a mão assim, você é profeta, eu vou dizer de novo, você é sensível à voz de Deus, você caminha com prudência, mas também você é ousado, e tem coragem de entregar a palavra que Deus manda entregar. E Deus mandou entregar uma palavra de bênção. Deus não manda que Eliseu entregue uma palavra de maldição. A intervenção de Deus seria logo em seguida. No dia seguinte, Deus já tinha a solução, não somente para o rei, mas para toda a cidade de Samaria. E Eliseu entrega a palavra perfeitamente de acordo com aquilo que Deus mandou que ele entregasse. E tal qual foi a palavra declarada, tal qual foi a realização da mesma. Jorão já tinha tido experiências com o profeta Eliseu. Deus já tinha cumprido muitas palavras proféticas. Agora Eliseu estava entregando uma palavra de bênção para ele. Mas nós vamos ver até o final da história que ele não acreditou muito de que Deus faria o sobrenatural. Mas Eliseu é confirmadamente profeta, porque as suas profecias foram concretizadas. E esta é a confirmação de um ministério profético. Quando alguém te entregar uma profecia, não julgue o profeta, julgue a palavra que ele te entregar. E se esta palavra realmente se concretizar, verdadeiramente aquele que falou com você é profeta. Agora, se aquela palavra não se concretizar, isso pode ter saído do próprio coração, mesmo que seja uma palavra de bênção num primeiro momento, mas não se concretizou aquilo que foi falado. Não foi Deus que mentiu, mas não foi Deus que falou através daquele profeta, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala, ele vela para fazê-la cumprir. Que a nossa atitude nesse tempo seja a atitude do profeta, de sensibilidade, de prudência e de ousadia. O segundo personagem são os leprosos. Nós encontramos aqui homens audaciosos, corajosos, proativos, que se levantam da letargia e da inércia e da acomodação que o povo se encontrava dentro dos muros da cidade. Os leprosos, eles estavam numa condição pior do que aqueles que estavam dentro dos muros. Essa história é interessante, que é paralela à história da vitória de Israel sobre os sírios, não está ali por acaso. Deus quer nos ensinar com os leprosos. Os leprosos muito possivelmente estavam abrigados em cabanas que estavam fora do portão da cidade. Pela lei mosaica, os leprosos não poderiam conviver dentro dos muros. Eles eram isolados. E a palavra usada aqui no original não traz simplesmente uma lepra como a doença de Hansen, como nós conhecemos nos dias de hoje.
mas era um conjunto de enfermidades. Era o corpo aqui estava com muitas enfermidades cutâneas, muitos fungos. Eles estavam deploráveis. Eles não podiam estar dentro dos muros. E a tradição judaica traz que provavelmente o ex-servo de Eliseu, Geazi, quem lembra de Geazi, o servo de Eliseu, o servo do profeta Eliseu? Que provavelmente o Eliseu e seus filhos estavam entre estes leprosos. Geazi foi aquele que por ganância foi atrás de Naamã, depois que Deus cura Naamã da lepra nos 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã quis entregar e quis pagar o milagre para Eliseu, e Eliseu não recebeu e foi embora. Mas Geazi, com ganância no coração, diz: eu vou perder essa boquinha? Como assim? Como assim que o meu Senhor não aceitou uma oferta? Afinal de contas é oferta para Deus. Eu vou atrás de Naamã e eu vou lá acessar esta bênção que o meu líder não quis acessar. E ele foi atrás. Naamã lhe entregou tesouros, e quando ele volta, a lepra que estava em Naamã foi lançada sobre Geazi. O que atraiu a lepra? A ganância. Não seja ganancioso neste tempo. As vítimas da lepra dependiam de sua própria agricultura e da caridade alheia. Elas se organizavam em comunidades separadas e autossustentadas, mas na maioria dos casos eles eram mendigos. Esses leprosos dependiam do povo de Samaria. Dependia do suprimento, dependia da boa vontade, dependia em grande parte da sua vida da generosidade do povo de Samaria. Penso que muitas vezes quando os ricos de Samaria passavam pelos mendigos, olhavam e diziam: leproso, está aí porque Deus te amaldiçoou. Eu não vou interferir naquilo que Deus está fazendo com você. Não vou te abençoar. Porque às vezes essa é a posição que a gente se coloca dentro dos mais necessitados. Não, Deus está tratando com ele, deixe que trate. Olha para o teu irmão e diz assim: ei, não seja algoz na vida de ninguém, seja bênção na vida das pessoas. Não queira ser Deus na vida delas. E eles dependiam de Samaria, mas Samaria estava passando fome. Não tinham o que comer também. Então, se a condição de Samaria estava daquele jeito, a condição dos leprosos era desesperadora. Eles estavam famintos. Portanto, eles pensaram: entre morrer aqui e morrer no acampamento do inimigo, vamos levantar e vamos pelo menos agir. Não vamos ficar parados. Porque eu vejo audácia, porque eu vejo coragem, porque eles tiveram coragem de levantar da letargia e da inércia. Eles tiveram coragem de sair daquele lugar e buscar uma solução. Eles imaginavam: nós vamos chegar no acampamento, o exército está lá, vamos contar a nossa situação. Se a gente morrer, não vai ter muita diferença, porque se a gente ficar, a gente morre aqui. Mas e de repente, se eles tiverem compaixão de nós, se eles tiverem misericórdia de nós? Eles se levantaram e foram atrás de uma solução. Sabe, querido, Deus não pode te abençoar se você ficar sentado em cima da calamidade. Deus não vai te abençoar. Porque Deus não responde à sua necessidade, Deus responde à sua busca. Olha para quem está do seu lado e diz: Deus responde à sua busca. Você tem uma necessidade? Ei, levanta, sacode a poeira e vai atrás. Arregaça as mangas, em qualquer que seja a área da sua necessidade. Deus não vai fazer nada sozinho na terra. Ele precisa de você até para resolver o seu problema, até para solucionar o seu problema. Ele precisa de você. Ele precisa de uma atitude. Fala comigo: atitude.
Quando eles chegam no acampamento, eles se deparam com uma situação que é inexplicável. Eu creio que quando eles entraram, eles não lembraram das inúmeras vezes e das inúmeras histórias que eles já tinham ouvido falar, das vitórias miraculosas que o exército de Israel já tinha recebido do Senhor. Não, eles não se lembraram daquilo, porque eles olharam para aquela situação e falaram: meu Deus, aqui tem cereal, aqui tem cevada, aqui tem riquezas, aqui tem armamento, aqui tem armadura, aqui tem jumento, aqui tem cavalo. Para onde foi o exército? O exército sumiu, o exército fugiu. E no seu desespero eles começam a se alimentar. E Joséfo, um historiador bíblico, diz que eles saíram e entraram do acampamento 4 vezes. Eles fizeram 4 assaltos naquele acampamento. Então, durante aquele dia, eles passaram todo o tempo pegando os despojos, pegando o que tinha no acampamento e levando para o acampamento dos leprosos. E enterrando, porque era normal enterrar as riquezas. Não tinha banco, não tinha cofre. Então eles passaram a enterrar as riquezas. Mas depois de olhar para tudo aquilo, e aí entra mais uma atitude dos leprosos, eles caem em si. Sabe aquele momento em que vem algo na sua mente e que você cai em si e vem aquilo que a gente chama de peso na consciência? Caiu-lhe a consciência. Não é justo nós ficarmos com tudo isso para nós. Não é justo que nós tenhamos pão hoje. Ontem nós éramos miseráveis, hoje nós somos ricos. Ontem nós estávamos famintos, hoje nós estamos saciados. Não é justo ficar tudo isso para nós, enquanto uma cidade inteira está passando fome. Sabe aquele momento que cai a consciência? Que talvez você já está servindo a Deus há 5 meses, há 5 anos, ou até mesmo há 50 anos, e que eu oro para que hoje lhe caia a consciência, caso ainda não tenha caído, de que não é justo você ficar com todas as riquezas recebidas do Pai e não compartilhar estas riquezas, e não repartir estas riquezas. Pastor, eu não sou rica. Ah, não, você não é rico. Você era leproso e agora você está curado. Você era pecador e agora você é purificado. Você era maldito e agora você é abençoado. Você ia para o inferno e agora você vai para o céu. Você não tinha expectativa de vida eterna, agora você tem a expectativa de reinar com Deus. Você não tinha paz no seu coração, no seu interior, e hoje você vê todas as nações atribuladas, mas você deita no seu travesseiro e diz: em paz eu me deito e em paz eu me levanto, porque o Senhor me faz descansar e repousar em segurança. Você não tinha uma família, Deus te deu a família. A sua família estava destroçada, Deus restaurou seus relacionamentos. Seu filho não falava com você e hoje ele diz que te ama e te abraça todos os dias. Sua esposa já não queria nada com você, mas ela te perdoou e diz: volta, meu amor, eu te perdoo por aquela traição. Você é rico, você está abastecido pela graça de Deus. Mas além disso, Deus deposita riquezas nas suas mãos. A palavra de Deus diz que Deus coloca poder nas nossas mãos para adquirir riqueza, e que o justo jamais vai mendigar o pão. Você não tem mendigado pão? Ou tem alguém que tem mendigado pão aqui? Nós estamos aqui para servir aqueles que porventura estão mendigando pão. Você tem para você, você tem para a sua descendência, e você tem para repartir. Os leprosos olham para aquela situação e dizem: não é justo, vamos voltar para o acampamento. Sabe, querido, a vida cristã está pautada em 3 verdades: receber, experimentar e repartir. Eu recebo,
eu experimento e eu reparto. E eu quero te desafiar a ter uma atitude agora. Uma atitude de fé. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Você vai respeitar o distanciamento. Você não vai se colocar em perigo agora. Mas eu quero que você saia do seu lugar e você vá a uma pessoa que você não conhece. Que você não tenha relacionamento. Tem algo aí dentro de você que você pode repartir hoje. Tem uma palavra profética que você pode repartir com alguém. Tem uma palavra de consolo que você pode repartir com alguém. Mas talvez Deus toque no seu coração para você repartir uma oferta. Talvez Deus toque no seu coração para você repartir algo financeiro. Dê um dinheiro, uma oferta em dinheiro para alguém. Talvez você queira repartir simplesmente um sorriso com os olhos. Eu não vou te pedir para você repartir abraços, porque nós não podemos repartir abraços. Mas os teus olhos são a candeia da vida. Sai vida dos teus olhos. Então saia do seu lugar. Eu recebo, eu experimento e eu reparto. Eu recebo, eu experimento e eu reparto. Saia do seu lugar, saia do seu lugar. Saia da porta da cidade. Os leprosos estavam e saíram da porta da cidade. Saia, não fique esperando que alguém vá até você. Saia e vá, tem algo dentro de você que você pode repartir. Reparta, reparta, reparta. Deus não está pedindo que você reparta nada do que você não tenha. Você tem, nem que seja uma palavra, Deus te abençoe. Você pode repartir, o Deus te abençoe. Reparta um convite da célula. Convide esta pessoa para ir à sua célula. Reparta, reparta, deixa Deus tirar do bom tesouro que está dentro de você. Dentro de você tem um bom tesouro depositado. Dentro de você há um bom tesouro depositado. Reparta, reparta, reparta. O segredo da vida cristã é quando nós repartimos. Porque quando repartimos, Deus vai derramando mais e mais e mais e mais sobre nós. Se você já repartiu com alguém e porventura viu que alguém ficou sem nada repartido, vá a outra pessoa. Só peço para que vocês não se abracem. Peço para que vocês não se aproximem muito. Mantenha a distância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os leprosos naquele dia tinha para eles e tinha também o que repartir. Eles levaram as boas novas. Pode se assentar. Como você se sentiu repartindo? Como você se sentiu? Veio uma alegria no seu coração? Veio uma satisfação no seu coração? Sabe, essa satisfação que vai te fortalecendo nas suas batalhas diárias. É essa satisfação que vai te fortalecendo para você cumprir a missão que Deus colocou sobre a sua vida. Sabe qual era a missão estabelecida por Deus para aqueles leprosos? Não que eles morressem sem ter a menção da sua história. Hoje nós estamos falando de leprosos, não sabemos nem qual é o nome deles, e também não importa. Não importa que os homens conheçam ou não conheçam o nome. O importante é que eles foram mensageiros de boas notícias, mensageiros de boas novas. Sabe, nós estamos vivendo no tempo das boas novas. Precisamos deixar que o Espírito Santo dê esse toque na nossa consciência. Há verdades profundas nessa história dos leprosos. Querido, em nenhuma área da nossa vida
Nós devemos receber um grande presente e recusar-se a compartilhar e a repartir este presente, em nenhuma área. Quando o homem tem grandes riquezas, mas as guarda para si mesmo, ele pode sofrer deterioração moral, orgulho, soberba, autossuficiência. E nós não estamos falando aqui somente de finanças. Nós estamos falando de tudo que Deus derramou sobre você. Nós somos mensageiros de boas notícias. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo diz o seguinte: quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, a necessidade de compartilhar, a necessidade de repartir o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo tinha esta consciência que ele seria confrontado e até cobrado pelo Senhor se ele não pregasse o evangelho, porque ele transbordava do amor, ele não podia guardar aquilo para ele. Você está transbordando do amor de Deus, amém? Compartilhe. Quando os leprosos voltam, eles contam exatamente o que eles viram no acampamento, mas aí eles encontraram um rei idólatra, que é o próximo personagem, idólatra, descrente, pessimista, fatalista e medroso. Se identifica com alguma atitude dessa? Não, em nome de Jesus. Você não é este rei idólatra, descrente, pessimista, fatalista e medroso. E nem vai ser. Ah, pastor, é porque eu não sou rei. Não, mas você é autoridade. Você, como sacerdote na sua casa, você pode ter uma visão, um coração descrente, uma visão pessimista, fatalista e ter medo para avançar. Você pode estar impedindo da sua casa ser abençoado por Deus, porque quando Deus fala que vai fazer, você não acredita. Quando Deus fala que vai fazer, você olha e diz assim: mas será mesmo que Ele pode fazer? Nos tempos bíblicos Ele fazia, mas nesse tempo não. Isso aí é lá do tempo da história de Jorão. Nesse tempo não. Sabe, os leprosos encontraram ali um rei que acreditou em 50% da história. Ele acreditou sim que os soldados não estavam lá, mas ele não conseguia acreditar que aquela era a resposta que Deus tinha dito através de Eliseu. Se ele tivesse lembrado, se ele tivesse realmente, não lembrado, mas acreditado, recebido a palavra de Eliseu como palavra de Deus, quando a notícia veio, ele ia dizer: eis a resposta de Deus. Deus falou que hoje nós venderíamos cevada e trigo por uma peça de prata. Aí está a resposta. Nós não conseguimos ver respostas de Deus na nossa vida quando nós não acreditamos no que Deus falou para nós. E desta forma nós não glorificamos a Deus diante dos milagres recebidos, porque nós não ouvimos e não acreditamos que Ele declarou que faria o milagre. E aí nós pensamos: ah, isso é porque eu sou inteligente, isso é porque eu fiz um bom negócio, isso é porque eu plantei, isso é porque eu investi no ano passado. Não, isso é porque eu mudei minhas atitudes agora com a minha esposa, então o meu relacionamento agora está bem melhor. Eu sou um homem quase perfeito, a quarta pessoa da Trindade. Agora a minha esposa tem um marido que é como a quarta pessoa da Trindade, porque não acredita na palavra que Deus declara, aí não vai glorificar a Deus no milagre que Ele realiza. Você como pai, você como sacerdote, você como mulher de Deus, você precisa não só acreditar, mas velar por aquela palavra. Deus falou ontem, Deus falou há 30 dias, Deus falou há 1 ano atrás. Continue crendo, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Acreditamos muitas vezes em 50% das Escrituras. Acreditamos no Novo Testamento, como falamos na semana passada. Mas não acreditamos no Antigo Testamento. Acreditamos que Deus levanta assim. Deus levantou Lázaro através de Jesus. Mas não acreditamos que Deus pode restaurar o nosso relacionamento familiar. Não acreditamos que Deus pode transformar o nosso casamento. Não acreditamos que Deus possa nos tirar desses lockdowns da nossa alma. Acredite. Acredite. Ele te trouxe até aqui. Quais os milagres que Ele já realizou na sua vida? Traz a sua memória agora. Quais os milagres que Ele realizou? Milagres maiores estão por vir. Você não é idólatra, amém? Você não tem mais aliança com outros deuses, amém? Jesus está sentado no trono do seu coração, amém? Você não é descrente à palavra. Tire a sua lente pessimista hoje. As notícias estão trazendo para nosso coração e para nossa mente um medo, um pânico, um pavor, um terror. E muitos estão parados por conta disso. Tire essa lente pessimista e coloque a lente não otimista, mas a lente da fé. Olhe para diante e veja que Deus já determinou que os anjos venham lutar em seu favor, porque foi isso que Deus tinha feito no acampamento dos sírios. Ninguém viu, ninguém percebeu, mas é interessante que o rei ouviu os ruídos. A Bíblia diz que o rei havia ouvido ruído, e o rei achou nesse momento que o ruído era dos inimigos fugindo. Mas Deus tinha permitido que o rei ouvisse os ruídos do exército de Deus que estava lutando e que estava confundindo o exército inimigo, e o inimigo fugiu. Você consegue ouvir os anjos do Senhor lutando? Você consegue ouvir? Fecha os seus olhos e veja se você consegue perceber os exércitos de Deus lutando as suas guerras. Lutando as suas batalhas. Você consegue perceber isso no seu espírito? Você consegue perceber quando você acorda pela manhã? Você consegue perceber os exércitos do Senhor lutando em seu favor? Você consegue? Quando você deita na sua cama à noite, você consegue perceber os anjos do Senhor te guardando? Você consegue perceber os anjos do Senhor lá no quarto onde a sua mãe está enferma, onde a sua esposa está enferma? Você consegue perceber os anjos ali? Olha o ruído, ouça o ruído. Mas pastora, isso aí é pensamento positivo. Não, isso é fé. Isso é fé. Isso é acreditar no que a palavra de Deus diz, não somente conhecer o que a palavra de Deus diz. Porque se Ele fez lá no lockdown da Síria, lockdown de Samaria, por conta do povo da Síria, Ele vai fazer na minha vida, nos lockdowns dos inimigos que estão contra mim. Isso é fé. Nós vamos encontrar o oficial. As atitudes do oficial: insolência, ele foi insolente, sarcástico e incrédulo. Fala comigo assim, em nome de Jesus. Eu não sou esse oficial. Eu não sou insolente. Eu não sou sarcástico. E não tem incredulidade em mim. O oficial do rei, que havia duvidado da verdade da profecia, recebeu sobre a vida dele uma palavra de maldição. Porque naquele momento Eliseu não estava falando o que ele queria falar. Eliseu estava proferindo a palavra de Deus. E ele zombou da palavra de Deus. Ele diz, mas nem que abra os céus, nem que comece a cair comida do céu, isso vai acontecer aqui em Samaria. Eliseu, você é doido, Eliseu. A questão aqui é que ele não estava zombando de Eliseu, ele estava zombando da palavra de Deus na boca de Eliseu. Esse oficial do rei, apesar de estar em um alto posto dentro do exército, porque ele era aquele oficial cujo rei apoiava seu braço, então ele não era qualquer pessoa, ele fazia parte do povo de Israel. Ele esqueceu que Deus já tinha feito comida cair do céu.
Com certeza ele conhecia a história do Êxodo. Com certeza ele tinha ouvido falar que o povo de Israel caminhou por 40 anos no deserto. E eles não plantavam, e eles não colhiam. Mas todos os dias pela manhã, eles saíam e eles colhiam o maná que caía do céu. Então nem que seja necessário abrir as comportas do céu e fazer chover abundância de alimentos sobre a sua vida, Deus fará, porque Ele já fez. Ele já fez isso. Ele já fez isso na minha casa. Não choveu do céu, mas eu abro a porta da minha casa. Não tinha comida para dar para os meus filhos, não tinha leite, não tinha nada para dar para os meus filhos. E de repente alguém chega e fala assim: Genoveva, Deus mandou eu trazer esta compra para você. E eu abrir aquelas caixas e ter comida necessária para os próximos 30 dias. Eu não estou falando de um Deus que fez no passado, eu estou falando de um Deus que faz no presente, eu estou falando de um Deus que faz hoje, se você crê. Mas o oficial não creu. O oficial não creu e, além de não crer, zombou da palavra de Deus, foi sarcástico. E de todos os personagens, foi o único que não acessou a bênção. De todos os personagens do texto, nem o povo que estava morrendo de fome e que provavelmente muitas vezes olhou para o céu e falou: Deus, o Senhor esqueceu de nós. Porque no momento de desespero a gente faz algumas orações impensadas, e Deus conhece o desespero do coração do homem. Mas Deus não vai relativizar e suportar o sarcasmo, a incredulidade. Deus não vai relativizar isso quando você zomba dele. Quando você zomba dele. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você não é o oficial do rei. Você crê em Deus e também no que Ele fala. E a Bíblia diz que este oficial foi atropelado. O rei coloca este oficial na porta da cidade para controlar o povo que ia buscar os despojos. E ele foi literalmente atropelado pelo povo. Ele foi vítima de sua própria incredulidade. Tem muitos neste tempo que estão sendo vítimas da sua própria incredulidade. Mas você é homem e mulher de fé, que tem uma lente de fé. Amém? Próximo personagem: conselheiros do rei. Vem a notícia, o rei diz: não, sabe o que é? Os sírios, eles não conseguiram nos vencer por conta dos portões da cidade, mas eles criaram uma armadilha para nós. Eles fugiram, mas estão escondidos. Quando nós sairmos para buscar a comida, eles vão nos atacar e vão nos destruir. Mas existia um sábio conselheiro sentado próximo do rei. Nós vamos encontrar as atitudes do conselheiro: sabedoria, prudência e lealdade. Neste tempo, os reis precisam de conselheiros. Que reis? Este rei que governa a sua casa, o seu marido precisa de conselheiro. O seu pastor precisa de conselheiro sábio, prudente e leal. Os governantes precisam de conselheiros sábios, prudentes e leais. A sua mãe, talvez, filho, a sua mãe está precisando de um conselho sábio, prudente e leal. Sabe, que eu e você neste tempo possamos ser conselheiros e não acusadores. Quando você olha para as autoridades que estão sobre você, quando você olha para as autoridades que estão governando a nossa nação, quando você olha para as autoridades que estão governando a nossa cidade, qual tem sido a sua atitude? Está indo para o Facebook, está indo para o Instagram, vomitando todas as suas insatisfações lá?
está entrando nas guerras partidárias? Ou você está sendo um sábio conselheiro? Como assim, pastora? Como é que eu vou sentar com o presidente Bolsonaro? Como que eu vou sentar com o Chico brasileiro? Eu não tenho acesso. Se você tem acesso, glória a Deus. Sente e seja um sábio conselheiro. Mas se você não tem acesso, sabe de que forma você vai ser um sábio conselheiro? Na sua casa. Você vai se colocar diante de Deus. E você vai clamar para que o conselheiro, o doce Espírito Santo, vá até o coração das autoridades. E lá aconselhe essas autoridades. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas armas poderosas em Deus são armas que ninguém pode tirar. Este conselheiro estava do lado de Jorão, então ele pôde dar um conselho sábio para Jorão naquele momento. Mas nem sempre nós temos esse acesso. Mas o Espírito Santo tem esse acesso. Então eu vou para a intercessão, eu vou para a oração, e eu começo a declarar nos céus da cidade, nos céus da nação, o bom conselho do Senhor. E o Espírito Santo vai tomar essa intercessão e vai levar como uma flecha e vai entrar no coração daquelas autoridades. Pastora, isso é muito improvável, pastora. É muito improvável. É improvável para você? É pela intercessão que esta igreja aqui e as igrejas da cidade estão abertas. É pela intercessão do povo de Deus na cidade que o governo municipal decidiu liberar 30% das igrejas. Quando o governo do estado fechou, o prefeito da cidade abriu. Por quê? Não, é porque ele ama os cristãos, é porque ele ama os evangélicos, ele ama os católicos. Não, é porque o amor de Deus transborda do coração dele. Não, é porque o conselheiro chamado Espírito Santo foi no coração dele e disse: abra. Tem alguma coisa que você não está conseguindo aconselhar? Pastora, se eu for tentar dar um conselho para o meu marido, pastora, a coisa vai piorar. Vai para o teu quarto, fecha a sua porta, dobra seu joelho e clama pelo bom conselheiro. Fecha a sua boca, quando você fecha a porta, fecha a sua boca diante do marido e vá para o sábio conselheiro e fala: Deus aconselha aquele cabeção. Deus convence o coração daquele cabeção. Da mesma forma a tua esposa. Da mesma forma a tua esposa. Da mesma forma teus filhos. Já cansou de dar conselho para os seus filhos? Vai para o quarto. Fecha a porta. E clama pelo conselho do pai na vida dele. Não entre em guerra com seus filhos. O conselheiro aqui chegou para o rei e falou: rei, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar um grupo de risco lá no acampamento, rei. Esse grupo, se ficar aqui, vai morrer de fome. Então, se eles forem, porque todos nós aqui estamos condenados à morte mesmo. Se eles forem, se a gente perder um grupo de soldados, não tem problema. Então, vamos mandar eles. E lá se foi um grupo. E foi verificar o que tinha acontecido no acampamento. E quando retornam, diz: rei, não é que os leprosos estavam corretos? Rei, o relatório deles está perfeito. Está exatamente como nós encontramos lá. Lá tem muita riqueza, lá tem armadura, lá tem armamento, lá tem cavalos. Rei, nós podemos ir buscar, porque o nosso inimigo bateu em retirada. Aí o rei acreditou. E lá foram. Mas aí nós vamos encontrar o último personagem, e com este nós vamos estar encerrando, que é o povo. Talvez você não tenha se identificado com o rei, com o leproso, você não tenha se identificado com o oficial, você não tenha se identificado com o profeta, mas talvez você vá se identificar com o povo. E o que nós encontramos aqui no povo? Desespero, ganância e egoísmo. Eles estavam famintos. Eles saem da cidade e vão buscar o que tinha no acampamento.
Havia ali muitos alimentos e artigos valiosos que os leprosos não tinham conseguido tomar. Primeiro, todos eles encheram seus estômagos, ajuntaram tudo que puderam juntar e levaram para a cidade. Mas o que eu acho interessante aqui é que naquele mesmo dia o alimento não foi distribuído gratuitamente. O alimento foi vendido. O alimento foi vendido. Eu fico imaginando que um grupo foi e um grupo ficou. Esse grupo que ficou, dentro desse grupo que ficou, provavelmente tinham doentes, tinham enfermos, tinham pessoas que não tinham mais força para ir no acampamento buscar comida. Mas eles precisaram comprar, porque aqueles que foram não tinham generosidade necessária e suficiente para distribuir gratuitamente aquilo que eles receberam. Pastora, mas a palavra de Deus diz que eles venderam. É que Deus já disse aquilo que o povo faria, porque Deus já conhecia o coração do povo. Deus já conhecia o coração do povo. Sabe, neste tempo, queridos, nós precisamos ser generosos. Neste tempo nós precisamos olhar para aqueles menos favorecidos, aqueles que estão do teu lado, aquele que é da sua família, sabe, aquele cunhado, aquele primo, aquela pessoa que você fala assim, ah, meu Deus, nem parente é, mas ele está passando necessidade, ele precisa de você neste tempo. Você precisa olhar ao redor no seu bairro, quem está precisando de ajuda. É possível que ao lado do seu apartamento tenha alguém morando no mesmo prédio, estando numa condição financeira aparentemente como a sua, mas não tem comida na mesa porque está desempregado há 6 meses e não tem como levar alimento para casa. Está na hora de nós abrirmos os nossos olhos e não querer vender o que nós temos, mas distribuir gratuitamente aquilo que nós temos. Mais uma vez nós chegamos no termo do repartir, do compartilhar. Uma pesquisa foi feita, 33% da população mundial, mais de 7 bilhões de pessoas, 33% da população é cristã. 53% dos recursos anuais de toda a terra são depositados na mão dos cristãos. 53% das riquezas. Isso prova que a palavra de Deus não mente. Porque o povo de Deus é o povo mais feliz e o povo mais rico da terra. Pastora, por que essa riqueza não chegou na minha casa ainda? Claro que já chegou. Você está administrando a mordomia de acordo com a generosidade do seu coração. Quanto mais generoso você for, mais riqueza Deus vai derramar sobre você. E aí, desses 53% de riqueza, uma pesquisa mostra que 98% das riquezas são usadas para benefício próprio e para o seu conforto. E 2% para expandir o reino de Deus. Porque o mundo está como está? Porque falta riqueza? Não, porque falta generosidade no povo de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz: que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe, as riquezas que Deus deposita nas nossas mãos é para suprir as nossas necessidades, é para abençoar a nossa família e a nossa descendência, mas é para expandir o reino de Deus, abençoando pessoas. Em que nível você tem abençoado pessoas? Esta pesquisa não é a pesquisa da Ceifa, gente, fique tranquilo, nós não fomos pesquisar quanto vocês ganham. Essa é uma pesquisa da igreja mundial. Da igreja Corpo de Cristo na terra. E nem da igreja do apóstolo Valdomiro, não. Outra pesquisa. Se cada família cristã adotasse um órfão, não existia órfãos na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. É tempo de expandir o reino. Sabe aonde você vai analisar
E vai provar o seu nível de generosidade, não é naquilo que você está investindo, mas é naquilo que está sobrando na sua vida para o seu deleite e seu prazer. Você pode depositar muito e ser mesquinho, assim como você pode depositar pouco como a viúva e ser encontrada em generosidade diante de Deus. Eu já estou indo para o final, mas antes do final, eu quero trazer aqui uma história para tirar do seu coração e da sua mente, talvez o pensamento de que Deus realiza estes milagres só no tempo das Escrituras. Isso era lá no passado, isto era com Eliseu, isto era com Jorão. Para que você possa responder hoje, diante de Deus, se você tem a ousadia do profeta, a incredulidade do oficial, a lealdade do conselheiro, o fatalismo do rei, o desespero e a ganância do povo, ou se você tem a compaixão dos leprosos. Porque somente aqueles que foram alcançados com a misericórdia terão misericórdia de outros. Os leprosos aqui necessitaram muito tempo da misericórdia dos outros. Mas quando eles se viram numa posição que eles poderiam desfrutar sozinhos, eles foram misericordiosos e compassivos com a cidade. Que Deus nos encontre assim. Que Deus encontre o meu coração e o seu coração, com compaixão inclusive por aqueles que zombaram de nós, por aqueles que não nos abençoaram no tempo da nossa escassez. Talvez você olhe ao seu redor e você só vê pessoas que não acreditaram que você ia prosperar, não acreditaram que seu casamento ia passar da crise, não acreditaram que você chegaria onde você chegou, pois é exatamente estas pessoas que Deus quer que você estenda teu braço de misericórdia, e para isso você precisa de humildade. Além de fé, você precisa de humildade. Eu e você precisamos sair dos nossos saltos de orgulho, de soberba, de autossuficiência e nos humilhar e perdoar aquele que nos ofendeu, mas também pedir perdão por não ter compartilhado o que Deus nos deu no tempo devido. Pastora, isso é impossível. Eu acho que eu não consigo. Você consegue, porque você é filho de Deus e o Espírito Santo habita dentro de você. Fala comigo, eu sou filho de Deus e o Espírito Santo habita dentro de mim. O que é impossível para você, Deus torna possível. Agora, se você não está crendo no que Deus pode fazer neste tempo, eu quero contar para você uma história de uma guerra que ocorreu há 73 anos atrás. Essa história que eu compartilhei ocorreu há mais de 3.000 anos atrás. Foi em 1260 antes de Cristo. Mas essa história que eu vou contar para você aconteceu há 73 anos atrás. No dia 29 de novembro de 1947, começou a Guerra da Independência de Israel. Logo após a votação da ONU que autorizou a formação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra. E essa autorização foi dada com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro. Glória a Deus! A ONU aprovou, mas a nação ainda não estava independente. A nação precisava lutar pela sua independência. A cruz já declarou a sua independência, mas você precisa lutar. A cruz já declarou a sua libertação, mas você precisa lutar pela sua libertação. A cruz já declarou a sua cura, mas você precisa lutar por ela. Esse povo judeu não tinha exército, não tinha armamento, não tinha autorização para comprar armamento. Nenhuma nação da terra vendia armamentos. E eles precisavam formar um exército para conquistar a independência. As nações ao redor do território de Israel não queriam permitir que o povo voltasse depois de 1900 anos de exílio. O povo judeu estava espalhado pela terra. E estas nações não queriam permitir isso. Então 6
exércitos, seis exércitos inimigos se levantam contra Israel para impedir a sua independência. Os exércitos inimigos avançavam cada vez mais, e isso começou em 14 de novembro de 1947. Tem alguém aqui que nasceu antes de 47? A Melânia. Então é da geração da Melânia esse milagre aqui, tá? Não é da geração lá de Jorão, de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Isso é para provar que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. O fundador desta igreja, né, o bispo Eliel. 6 exércitos inimigos atacando, sobreviventes do holocausto sem armamento. Imagina como eles estavam em 47. Contra todas as chances, Israel decide se levantar e lutar pela independência. Como que um povo sobrevivente do holocausto vai montar um exército para lutar contra 6 nações? Um homem se levanta, Lou Lenart. Ele era piloto das forças aéreas americanas da Segunda Guerra. E ele se dispõe a treinar voluntários para a guerra. Você se identifica? A Tchecoslováquia decide vender aviões para Israel. Mas a Tchecoslováquia não fabricava aviões. O que eles faziam? Eles pegaram toda a sucata do exército alemão, aqueles aviões com a suástica nazista. Eles pegam toda essa sucata, eles reciclam essa sucata e eles fabricam aviões e começam a vender esses aviões para Israel. Então Lou Lenart chega na Tchecoslováquia, vê aquela sucata e diz: eu nunca voei numa M como essa. Ele usou a palavra, gente. Eu nunca voei num avião desse jeito. Como que eu vou voar neste avião? Mas é o que nós temos, é a arma que nós temos. E ele, junto com os voluntários, mais 5 voluntários para voar, pegam então 6 aviões e saem da Tchecoslováquia. E engraçado que os aviões tinham a suástica nazista, mas também já tinha a estrela de Davi pintada nas suas asas. Chegaram em Israel somente 4 aviões. 2 deles sofrem um acidente no trajeto. 29 de maio de 48, acontece a primeira missão oficial da Força Aérea de Israel. Eles vão com 4 aviões. O exército egípcio está entrando para tomar posse de Tel Aviv, a capital, né? A capital comercial hoje de Israel. Eles estão para entrar em Tel Aviv. E aqueles 4 aviões restantes vão contra este exército. Tinha 4 homens corajosos lá, que a gente pode considerar que são 4 doidos, pode considerar que são 4 leprosos. Eles estavam com seus corações dilacerados, provavelmente eles tinham perdido seus parentes. Provavelmente alguns dos seus amigos e da sua parentela tinha sido morta no holocausto, nos centros de concentração nazista. Mas eles atenderam o chamado para a guerra. Eles atenderam o chamado para a guerra. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está desconsiderando as dores do seu coração, mas Ele conta com você ainda para a guerra. Ele está te chamando para a guerra. Esses 4 homens, Lou Lenart, Ed Cohen, Modi Alon, Ezer Wirteman, lutaram contra mais de 6.000 soldados. Uma batalha caótica. E na primeira batalha, eles perderam um avião. Mas sabe como que eles venceram esta batalha? Destes 3 aviões, um lança uma única bomba atrás das tropas inimigas. Mas isso foi suficiente para que essas tropas ficassem em choque.
elas ficam desesperadas, elas ficam desorientadas. Elas olham para o céu e dizem: ei, olha só, o exército de Israel tem força aérea, porque eles estavam lutando na infantaria, eles não tinham força aérea, eles estavam lutando embaixo, e Israel estava vindo com armamento de cima. Eles imaginaram: vieram 3, daqui a pouco vão vir centenas de aviões, porque eles olharam e eles viram a suástica, e junto com a suástica estava a estrela de Davi. O povo de Israel é poderoso na guerra, nós temos que bater em retirada, nós temos que sumir daqui. Este exército egípcio é espantado do campo de batalha, e nos próximos 6 meses o exército de Israel vence a guerra, e em outubro de 1948 é declarado a independência. Se Deus fez isso com Israel, Deus faz isso com você, porque você faz parte do Israel de Deus. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas que se levantam contra o povo e a vontade de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Com quem você se identifica? Você teria coragem de entrar num avião sucata? Você teria coragem de lutar pela independência da nação brasileira? Você teria coragem, como esses leprosos, de sair da inércia e dizer: vamos adiante, porque Deus falou uma palavra e nós vamos tomar posse dessa palavra? Você não foi levantado para a independência brasileira, porque o Brasil já foi declarado independente, mas no reino espiritual o Brasil está dependente das forças das trevas, e Deus está te levantando neste tempo para você se posicionar dentro desse exército. Com quem você se identifica nessa noite? Fecha seus olhos. Com qual personagem da história você se identificou? Quais são as atitudes que você precisa rejeitar hoje? E quais são as atitudes que você precisa assumir diante de Deus? Que decisão você vai tomar hoje? Que decisão você vai tomar hoje? Você vai assumir a ousadia do profeta? Você vai assumir a lealdade do conselheiro? Você vai se posicionar de forma compassiva e misericordiosa e generosa, como os leprosos? Rejeite nessa noite a incredulidade do oficial, o sarcasmo do oficial, o fatalismo do rei. Rejeite nessa noite a ganância do povo. Rejeite nessa noite o que está no seu coração, que está impedindo de você lutar as guerras do Senhor, inclusive dentro da sua própria casa. Se posicione em Deus. Se posicione em Deus. O sobrenatural aconteceu há 3.200 anos atrás, mas o sobrenatural aconteceu há 73 anos atrás, e o sobrenatural está acontecendo todos os dias. O sobrenatural está acontecendo todos os dias, mas não seja esse oficial que é atropelado, não seja esse oficial que é atropelado por aqueles que estão buscando a própria independência. Não seja esse oficial. Seja verdadeiramente um filho de Deus. Seja verdadeiramente um homem e uma mulher que crê em Deus e que crê na palavra de Deus. Assuma as palavras que Deus está declarando sobre a sua vida. Se posicione em Deus. Leve as boas novas. Esta cidade, a sua família, a sua empresa está necessitando das boas novas. Reparta aquilo que Deus já derramou sobre você gratuitamente e graciosamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Senhor, aqui está o povo mais feliz da terra. Nós fazemos parte, Senhor, do povo que vai morar no céu. Nós sabemos, ó Deus, que até o dia que o Senhor nos chamar, Senhor, para a glória, nós estaremos enfrentando batalhas. Nós estaremos guerreando, Senhor, muitas batalhas enquanto aqui permanecermos. Mas nós não queremos retroceder.
Nós não queremos ficar, Senhor, presos, Deus, nos lockdowns da nossa alma, nos lockdowns da nossa existência. Nós queremos nos posicionar e queremos sair, Senhor, da inércia nesta noite. Nós queremos, Senhor, ir adiante, crendo no que o Senhor já declarou sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa espiritual, sobre a nossa cidade. Nós queremos avançar, Senhor, e a Tua palavra diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E como profeta nesta noite eu declaro as fortalezas da mente destruídas, as fortalezas da mente destruídas, que toda a incredulidade, que todo sarcasmo, Senhor, que toda idolatria, que todo medo, em nome de Jesus, que caiam por terra agora, Senhor, tudo que tem impedido dos Teus filhos assumirem uma posição diante das batalhas que têm travado. Senhor, como profeta nesta noite, eu declaro sobrenatural, assim, Senhor, como aquela bomba, Senhor, foi lançada e confundiu o exército egípcio quando tentaram invadir Tel Aviv, que assim aconteça, Senhor, com os inimigos dos Teus filhos, Senhor, que venha a força aérea do céu, que venham os exércitos celestiais e que lute e que vença, lute e vença, confunda os inimigos do Teu povo, confunda os inimigos dos Teus filhos, Pai, num posicionamento, Senhor, de guerreiros, em um posicionamento, Senhor, de vitoriosos, mas também em um posicionamento generoso, que nós possamos continuar proclamando as boas notícias do céu. O Rei venceu, o Rei venceu, o Rei venceu, e o Rei virá para nos levar, o Rei virá para nos resgatar, o Rei virá para terminar com todas as nossas guerras, com todas as nossas lutas, e com Ele nós reinaremos. Pai, que as boas novas de salvação possam ser anunciadas, ó Deus, por estes que um dia foram leprosos, por estes que um dia foram miseráveis, por estes que um dia foram desacreditados, mas que hoje, Senhor, podem retornar para dentro das suas casas, podem retornar para dentro das suas famílias e anunciar as boas novas e serem acreditados, e as suas palavras receberem crédito. Senhor, eu abençoo os Teus filhos nessa noite em uma posição de força aérea do céu, de força aérea do céu. É com estas armas, Senhor, que nós venceremos a guerra, é com essas armas que nós venceremos a guerra. Pode ser fraco, Senhor, aos nossos próprios olhos, os nossos armamentos podem ser inúteis aos nossos próprios olhos, mas o Senhor potencializa, o Senhor nos dá a vitória, porque Tu és Senhor dos senhores, Tu és o Senhor dos exércitos, e jamais, jamais, jamais foi derrotado, em nome de Jesus. Amém, amém.